Talvez não seja o fogo, mas o problema esteja no fósforo e o fósforo está exatamente na sua boca. Bem-vindo a mais um Bíblia na Pele. Eu sou o pastor Felipe Bittencourt, pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E hoje eu quero continuar com você. No vídeo passado eu tratei Tiago 3. Eu falei, se eu não me engano, do versículo 2 ao versículo 4. E hoje eu quero falar do versículo 5 ao 6. Continuar praticamente o que eu falei no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, volta aí no canal e assiste. E o Bíblia na Pele é esse conteúdo, é esse vídeo onde eu trago alguma passagem bíblica, eu exponho ela, faço uma exposição dela aqui e mostro na prática como a gente vai viver, na pele, no dia a dia, como que a gente vive aquela realidade, aquele ensinamento, aquele princípio. E hoje a gente vai falar de Tiago 3, do versículo 5 ao versículo 6, falar justamente sobre a nossa língua, sobre a nossa boca. Mas, resumidamente, você pode falar da nossa comunicação. Se hoje a gente olha para as redes sociais, para o WhatsApp, enfim, tudo que a gente utiliza, não é nem a nossa língua, né? É mais o que a gente escreve, mas é a mesma coisa, né? O que a gente fala, como a gente se comunica. A gente já viu que a língua, ela pode arruinar a sua vida, arruinar a vida de outras pessoas. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho de como a língua, ela pode, de fato, causar destruição. É isso que eu quero ver. Destruição na sua vida, na vida de outras pessoas e o poder que a língua tem. Então você que às vezes sabe que fala demais, sabe que fala o que não deveria, às vezes utiliza a língua para machucar e ferir outras pessoas, você precisa ouvir com muita atenção o que o Tiago vai tratar. Se você não viu o episódio passado que eu falei de Tiago 2 a 4, dá uma olhada, mas eu quero mostrar aqui de 3 a 5. Então você pode abrir, como sempre eu vou mostrar aqui na minha tela para vocês acompanharem aqui o Logos aberto, onde eu vou escrever e mostrar para vocês. Tiago, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6. Olha só o que ele vai dizer. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. A língua é fogo, é um mundo de iniquidades, é muito importante isso aqui, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa inteira, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É muito forte esse texto, eu quero que vocês prestem muita atenção. Se você ouvir algum barulho de papel amassando, né? É o meu filhinho aqui de 4 meses que está do meu lado aqui, me acompanhando, né? Olhando aqui o papai rindo. Então ele tá com um brinquedinho aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Então é o seguinte, vamos lá. O que a gente vê aqui? Eu vou para minha cola, né? Para minha exposição. Inclusive isso é uma série de pregações que a gente tá fazendo lá na igreja. Você tem aqui no canal também, essa série de pregações. Então o que nós lemos aqui primeiro no versículo 5, tá? Semelhante à língua, é um pequeno, isso aqui é muito importante porque ele vai associar pequeno com uma fagulha, que é uma coisa pequena, ok? Então é um pequeno órgão, assim como uma pequena fagulha. E o que acontece? Veja como, mais que se vangloria de grandes coisas. Então ele está dizendo que essas grandes coisas aqui têm associação com um incêndio também, que é algo grande. Então ele está dizendo, olha, algo pequeno, ele pode falar, se vangloriar de coisas grandes, assim como uma fagulha pode fazer um incêndio, né? O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que às vezes um pequeno comentário, algo pequeno, uma pequena fofoca, uma pequena frase, uma pequena ideia, tudo isso pode parecer bem pequenininho, pode ser uma coisa simples ao seu ver, pode ser uma coisa assim que você fala, mas isso aqui não tem valor nenhum, mas aquilo ali pode causar um estrago gigante, pode ser uma pequena mentirinha, pode ser uma pequena criticazinha que você está falando ali, isso pode causar um desastre na vida de outras pessoas, assim como uma fagulhinha, algo pequenininho, começou um incêndio gigante, um incêndio que vai destruir vidas, destruir uma floresta, destruir caminhos de outras pessoas, destruir relacionamentos. Isso é interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem algumas coisas interessantes sobre coisas pequenas, né? A gente tem, por exemplo, lá em Gênesis, né, a serpente que usou da língua para fazer com que Adão e Eva caíssem em pecado. A gente tem, por exemplo, Absalão, isso está lá em 1 Samuel 15, 2 Samuel 15, que ele causou uma revolta de todo um povo. Sabe por quê? Porque ele ficava na porta da cidade, as pessoas iam falar com o rei Davi, ele virava para a pessoa e falava, você vai lá falar com o rei Davi? Olha só, ele tá muito ocupado, ele não vai te atender não, mas se eu fosse rei, eu ia te ouvir. Ele foi fazendo isso um por um, coisas pequenininhas, até um grande incêndio, uma grande revolta contra o reinado de Davi. A gente tem um outro cara que talvez você não se lembre, pelo menos eu não lembrava até fazer esse estudo aqui, eu vou até ver o nome dele aqui, ó, Doeg. Doeg matou vários, vou botar aqui, sacerdotes
sacerdotes. Sabe o que aconteceu? Davi estava fugindo de Saul, foi lá numa cidade, encontrou os sacerdotes, estava morrendo de fome, eles comeram aquele pão que não podia, que ficava no Santíssimo Lugar, e não aconteceu nada com eles, né? A gente vê essa história lá em 1 Samuel 22. E aí Saul apareceu na cidade e esse carinha aqui chegou para Saul e foi dedo duro, falou dos sacerdotes que ajudaram Davi, e aí ele matou todos aqueles sacerdotes. E aí Davi fala de Doeg, sabe aonde? Lá em Salmos, vou botar a referência para vocês, 52, do capítulo 2 ao capítulo 4. Davi fala de Doeg. Sabe o que ele fala de Doeg? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, língua mentirosa. Olha só, coisas pequenas, que causaram um grande estrago. Faísca, coisa que era muito pequenininha, uma crítica, uma mentirinha. Você imagina, isso não vai causar problema, isso não vai causar destruição, mas pode acabar com a vida de muita gente, acabar com relacionamentos, acabar com casamentos, acabar com amizade, acabar com ministérios, acabar com igreja, porque algo pequenininho começou por causa desse órgão tão pequeno, mas que se vangloria de grandes coisas, assim como uma fagulha incendeia uma floresta inteira. E ele continua no versículo 6, e aqui começa a dar muito medo, que ele vai dizer o seguinte: assim também a língua é um fogo. Ela não é como um fogo, ela é o próprio fogo. Por que isso aqui é importante? Porque ela não só simboliza a maldade, que aqui está representada como fogo, ela é a própria maldade. Ela é maldade, ok? Então a língua, ela é maldade por si própria. E ele continua dizendo, é um mundo. E aqui a palavra mundo, sabe o que é? É um sistema inteiro. Sabe o sistema solar que a gente faz parte, que tem os planetas, que tem os satélites, que tem as estrelas, que tem várias e várias coisas? Ele está dizendo, a língua é como esse sistema inteiro, é esse universo completo de quê? De iniquidade, de maldade. É como se a língua ela fosse repleta, assim como o sistema solar que tem centenas de milhares de estrelas, planetas, tem o Sol, tem a Lua, tem os outros satélites. A língua é como se fosse esse sistema inteiro, completo, o mundo inteiro de todas as formas possíveis de maldade. Então, fofoca, blasfêmia, maledicência, engano, falso testemunho, calúnia, mentira, um sistema inteiro num pequeno órgão, um sistema completo de maldade. Ou seja, a língua tem todos os tipos de maldade possíveis nela. E é claro, gente, quando a gente fala de língua, a língua é só o alto-falante do coração. O coração pecaminoso, ele se finaliza na língua. Então, se a língua é esse universo inteiro de maldade, de iniquidade, ela só está refletindo o que está no coração, no que nós temos no coração. E ele vai dizer, colocada entre os nossos membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. É isso aqui que ele está dizendo. Não é que aquilo que você fala, eu falo e me contamina. Não, é porque aquilo que é por inteiro é o que está no meu coração. Então, a língua me contamina por inteiro, não porque aquilo que eu falo vai me contaminar, mas o meu coração, a língua só mostra a contaminação do meu coração. Se a minha língua é esse universo de iniquidade, só mostra que todo o meu coração está contaminado. Ou seja, meu coração precisa de salvação, precisa de restauração, precisa de Jesus. E aí olha o que ele vai dizer e finaliza o capítulo 6. Olha só. Incendeia todo o curso de sua vida. Incendeia todo o curso. Sabe o que essa palavra todo curso quer dizer aqui? Que Tiago está falando? Quer dizer que é o ciclo completo da existência. Ciclo completo da existência. A língua incendeia, que incendiar está nessa coisa de destruição, de causar incêndio, assim como a gente viu no versículo 5, de causar esse incêndio que destrói uma floresta. Ela incendeia, ela destrói todo o ciclo completo da existência, seja seu ou seja de outra pessoa. Então a língua tem poder de destruir toda a sua trajetória de vida, que aquilo que você fala, você pode carregar para o resto de sua vida, que a rota da sua vida pode ser mudada para um caminho de destruição por aquilo que você fala. Então você, por onde você vai, você é como se você fosse uma pessoa do caos. Por onde você passa, você vai destruindo todo o ciclo completo da sua existência e da existência das pessoas que estão à sua volta. Então a língua, ela pode fazer isso tanto negativamente quanto positivamente também. Então uma língua com sabedoria, falando as coisas corretas, a palavra de Deus e abençoando a vida de pessoas, pode mudar também o ciclo completo da existência, mas de uma forma positiva também. Mas aqui ela pode ser negativa, ela pode incendiar
todo esse curso da sua vida e da vida das pessoas que estão ao nosso lado. Então a língua ela não só muda um momento da sua história, ela pode mudar a sua história completa, ela não muda só aquele momento presente. Você não só fere, não só destrói a vida das pessoas naquele presente, mas pode ser para o futuro enquanto você existir. E ele continua dizendo, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, essa língua que incendeia o caminho como uma fagulha que começa com algo pequeno e destrói toda uma floresta num grande incêndio, a sua língua com coisas pequenas pode mudar todo o seu ciclo da existência, incendiando toda a sua rota de vida. E essa língua que é incendiada, ela vem do inferno. Está dizendo que quando você usa a sua língua para destruir o ciclo da sua existência ou das pessoas, a rota de vida, como um incêndio faz, começando com coisas pequenas, quer dizer que você está sendo combustível de Satanás para destruição, para destruir a vida das pessoas. Essa palavra aqui, inferno, que o Tiago usa, é a mesma palavra que Jesus usa. Jesus, ele usa o vale, vou botar aqui vale de Inom. Jesus vai dizer que o inferno é como o vale de Inom, é um fogo que não se apaga. O vale de Inom era um local que antigamente era usado para sacrificar crianças ao deus Moloque. Depois ele se transforma num lixão e num local para você jogar cadáveres. E ali era um fogo que não se apagava, ficava pegando fogo o tempo todo. Jesus vai usar, olha, o vale de Inom, o inferno vai ser igual ao vale de Inom. Ele está dizendo que a sua língua é incendiada pelo inferno. É como se o fogo da sua língua fosse o mesmo fogo desse vale. Um local de destruição, um local que Jesus utiliza para ser a destruição daqueles que não creem nele. É um local que realmente é um local assim maligno. Ou seja, a sua língua, ela tem um poder destrutivo usado pelo demônio para destruir e incendiar todas as coisas na sua trajetória de vida, e não só na sua trajetória de vida, mas na vida de outras pessoas. Você entende o poder de destruição? É claro que na mesma proporção de destruição, a língua pode ser algo positivo. Então, quando a gente não tem, e Tiago vai dizer isso mais para frente, a sabedoria de Deus para lidar com as questões da vida, a gente usa essa língua maligna com esse universo inteiro que começa com coisas pequenas e incendeia toda a nossa trajetória de vida e que é usado pelo inferno. Mas se a gente tem a sabedoria do alto, que Tiago vai falar, a nossa língua é usada para abençoar, é usada para promover a palavra de Deus, para proclamar o evangelho, para abençoar e aí mudar o destino das pessoas e o meu próprio destino, mas de uma forma positiva. Então, como que nós aplicamos isso? Como que nós mudamos a nossa vida? Como que nós podemos, de fato, pensar sobre isso? Lá no capítulo 1 de Tiago, eu já falei aqui, se eu não me engano, falando sobre o que nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para saber o que fazer, como agir, o que falar, principalmente na hora da pressão e da tribulação, porque é nessa hora que a gente é tentado a falar as coisas mais absurdas, nossa reação. Então nós pedimos a Deus a sabedoria do alto para saber como que a gente vai lidar. Então nós precisamos apagar esse incêndio através do Espírito Santo atuando nos nossos corações, porque é o meu coração que contamina tudo e a minha língua só mostra o quanto meu coração está contaminado para eu ter essa transformação. E aí a minha língua ser transformada e minha vida ter essa sabedoria do alto. Então, como que nós vivemos isso no dia a dia? Orando e pedindo a Deus sabedoria. Isso que ele vai falar no capítulo 1. Eu oro e peço a Deus para que me dê sabedoria do alto, para eu poder viver a minha vida, falando as coisas corretas. Então, se esse conteúdo te ajudou a conseguir entender o poder que você tem de destruição, eu espero que você possa começar a trabalhar aí o seu coração, assim como eu preciso trabalhar, assim como a gente precisa trabalhar sempre. E se você gostou, te peço mais uma vez para você curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhar com alguém, seguir o canal, para que você possa estar aprendendo mais aqui Bíblia na Pele, uma exposição bíblica para poder te ajudar a aplicar isso no seu dia a dia. Então, meu pedido é para que o Espírito Santo te ajude. Minha câmera deu um tilt aqui, mas estou de volta. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que o Espírito Santo possa te ajudar a você usar a sua língua para o bem. Em vez de você causar morte e destruição, você causar vida, poder abençoar a vida das pessoas. Então, a gente se vê no próximo vídeo.